Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo e a nossa missão hoje é pegar um dos ensinamentos mais antigos e repetidos da humanidade e dissecar isso com uma lente quase clínica, sabe? Como se fosse um diagnóstico bem preciso da psicologia humana moderna. Isso, exatamente. E para fazer isso, a gente vai usar como base estrutural um texto do Centro Espírita Vinhas do Senhor. É um material que faz parte de uma série dedicada a elucidar aquelas frases mais profundas de Jesus Cristo, mas sob a ótica da doutrina espírita. E o foco de hoje é aquela frase famosíssima do Sermão da Montanha: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E antes da gente entrar a fundo no texto em si, vale a pena pensar um pouco na própria palavra tesouro. Porque, quando a gente ouve isso, a mente projeta quase de imediato aquele velho filme de piratas, né? Com certeza, o baú de madeira pesada, um monte de moedas de ouro brilhando. Um mapa de pergaminho com um X vermelho gigante marcando o lugar exato. Ou seja, a gente pensa em algo puramente físico e externo. Um ponto palpável na geografia do mundo. E essa visão tão literal é exatamente o que a nossa fonte tenta desconstruir logo no primeiro parágrafo. Porque, historicamente, a humanidade sempre atrelou a ideia de valor àquilo que pode ser medido, pesado, né? E, por consequência lógica, aquilo que pode ser roubado ou perdido. Exato. Mas o material argumenta que, ao falar sobre onde está o coração, o objetivo ali não era dar uma aula de economia básica. A intenção era ir muito além das palavras literais. E estabelecer uma premissa fundamental sobre o mecanismo de foco e atenção da nossa mente, certo? Isso. É sobre investigar o porquê de valorizarmos o que valorizamos. O que realmente sequestra a nossa atenção no dia a dia. Legal. E é muito importante deixar claro para quem está acompanhando a gente que o objetivo aqui não é endossar dogmas ou transformar esse bate-papo num sermão religioso, tá? De forma alguma. O que a gente quer é investigar os mecanismos psicológicos por trás do apego que o texto propõe. E para entender o peso real dessa frase, a gente precisa primeiro olhar para o contexto, para quem ela foi dita. É o famoso Sermão da Montanha. Porque o senso comum costuma imaginar que ensinamentos sobre desapego material são direcionados a pessoas ricas, sabe? Como se fosse uma lição de humildade para quem tem muito. Só que o texto ressalta que não era nada disso. A plateia ali era composta por uma multidão simples e, profundamente carente. Pessoas aflitas com as dificuldades materiais. Eram indivíduos imersos em necessidades imediatas. A preocupação daquela multidão era a sobrevivência, nua e crua. O que comer hoje, o que vestir, como se proteger do frio. Certo, vamos desempacotar isso. Porque cria um aparente paradoxo, né? Como falar sobre os perigos do apego material para pessoas que mal têm acesso a esse mesmo mundo material? É uma ótima pergunta, e a fonte esclarece que a mensagem nunca teve a intenção de condenar o trabalho, a vida material, ou demonizar a busca por um conforto honesto. Então não é uma apologia à miséria. De jeito nenhum. O alerta era sobre o perigo de fazer da matéria o centro absoluto da existência. O obstáculo, à luz do Espiritismo, não são os recursos em si, mas o valor e a dependência que a gente cria em cima deles. Sabe uma analogia que me vem à mente lendo isso? É tipo usar um smartphone de última geração hoje em dia. Como assim? O aparelho em si não é o problema, é uma ferramenta incrível. O problema é a incapacidade de largar o celular durante um jantar importante, sabe? Quando a ferramenta domina a atenção. Nossa, faz todo sentido. É uma excelente comparação. A ilusão sutil do apego é quando deixamos a ferramenta ditar as regras. Mas, espera aí. Vamos testar essa lógica na prática da nossa audiência? Se um indivíduo está lutando para pagar os boletos no fim do mês, tentando garantir o alimento em casa, a sobrevivência vai ocupar o centro da mente dele inevitavelmente. Sim, é instinto de sobrevivência. Então, a preocupação em pagar o aluguel é considerada um erro espiritual, segundo o texto? Não, de forma alguma. O texto foca no conceito de dependência emocional, não na ausência de recursos. Preocupar-se em manter a vida não é o problema. Certo. A diferença fundamental que a fonte traz é que desapego não significa renúncia aos meios de vida. Tem uma citação direta do material que eu acho perfeita.
O desapego é a capacidade de usar sem se escravizar, de possuir sem se deixar possuir. Possuir sem se deixar possuir, caramba, isso é forte. Isso me lembra até uma outra dinâmica, tipo a mecânica de um mergulhador em águas muito profundas. Os cintos de lastros, né? Isso. Para conseguir explorar o fundo do mar, o mergulhador precisa daqueles pesos de chumbo. Sem os lastros, é impossível operar naquele ambiente. Os recursos materiais seriam esses lastros. Ferramentas essenciais para a jornada material. Exato. A ilusão do apego acontece quando o mergulhador, em vez de prender o peso num cinto de soltura rápida, resolve, amarrar o chumbo na própria pele. Quando ele precisa subir, ele não consegue soltar e afunda. Não é o chumbo que mata, é a fusão com ele. Perfeito. E os bens materiais, o dinheiro, o status, são esses pesos necessários na sociedade. Mas se a pessoa funde o valor pessoal dela ao saldo bancário, ela perde o cinto de soltura rápida. E aí o coração afunda junto com o peso. Mas, assim, se o problema não é o recurso material em si, o que exatamente constitui esse tesouro que a frase original menciona? Bom, se a gente está mapeando o coração humano, o buraco é mais embaixo. O tesouro não se restringe a bens financeiros. Abrange tudo aquilo que ocupa o lugar central no íntimo da pessoa. Qualquer coisa que dita as motivações dela? Isso. E muitas vezes é algo totalmente intangível. A fonte divide isso entre o transitório e o duradouro. O orgulho, o poder, a necessidade de controle ou paixões passageiras. Tudo isso é transitório. E o duradouro seria o quê? Seriam as virtudes, o conhecimento adquirido, o amor genuíno. E a regra daquele ensinamento é clara. O coração segue naturalmente o que ele valoriza. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, na teoria, é super nobre dizer que a gente valoriza a paz, a sabedoria, o amor. Mas na prática diária, as ansiedades da nossa sociedade giram em torno de status, de likes, de controle sobre o futuro, né? Sim, existe uma distância enorme entre o que a gente diz que valoriza e o que a gente valoriza de verdade. Pois é. Então, como é que alguém pode perceber quais são os seus verdadeiros tesouros ocultos? Como fazer esse diagnóstico interno? Se conectarmos isso com um panorama mais amplo que o texto propõe, cada pensamento e atitude revela a direção do coração. Mas a métrica principal que eles destacam é a vulnerabilidade emocional. Vulnerabilidade emocional, como um sintoma. Exatamente. Como a pessoa se entrelaça com o objeto, ela trata qualquer ameaça a esse tesouro como uma ameaça à própria existência. Se o seu tesouro central é a sua imagem pública... Qualquer crítica boba na internet vira um ataque letal. A pessoa sente isso neurologicamente. Se o tesouro é o poder, perder o controle sobre uma situação trivial gera um pânico absoluto. O texto observa que o medo desproporcional diante das perdas naturais da vida é o maior sintoma de que o tesouro é transitório. Ou seja, o nível de pavor que a gente sente pela possibilidade de perder algo é o termômetro exato da nossa dependência. A dor revela a espessura da corrente. Perfeito. Por outro lado, quando o foco é naquilo que dura, o resultado é estabilidade. O texto diz que as virtudes e o afeto não sofrem com a inflação ou com a bolsa de valores e a mente encontra uma paz genuína. Entender isso no plano intelectual já é desafiador, mas a fonte da nossa análise, o Centro Espírita, leva essa reflexão para um cenário ainda maior, né? Sim. Eles ampliam esse ensinamento introduzindo o conceito básico do Espiritismo, que é a imortalidade da alma e a continuidade da vida. Pois é. E já que os tesouros transitórios só trazem ansiedade, o que de fato permanece com a gente? Essa perspectiva muda tudo. Muda completamente o peso das coisas. Após a morte do corpo físico, a regra é inegociável. Absolutamente nada do que é material acompanha o espírito. O que acompanha é o patrimônio espiritual. Nossa, lendo essa parte do texto, me veio à cabeça a imagem de arrumar as malas para uma viagem internacional, mas com uma alfândega incrivelmente rigorosa. Ah, eu adorei essa ideia. Conta mais. Imagina que você chega na imigração e o oficial avisa que é expressamente proibido passar com qualquer objeto físico. Você não pode entrar com a chave do carro, com o seu cargo de diretor,
com a sua conta bancária, só pode passar com as memórias, as habilidades que desenvolveu, a empatia e os sentimentos. E todo o resto físico fica confiscado na fronteira. É uma ilustração cirúrgica do que a fonte chama de verdadeiro patrimônio espiritual, aquilo que ninguém consegue te roubar. Mas, pensa bem, se alguém tem plena consciência de que nada passa nessa alfândega, isso não cria um problema prático? Como isso muda a forma como a gente vive o presente sem cair num certo desânimo? O famoso niilismo, né? De achar que nada importa. Exato. Tipo, para que eu vou construir uma empresa ou estudar anos a fio se tudo material vai ficar para trás? Essa seria uma interpretação muito distorcida do desapego. A fonte destaca que compreender isso traz, na verdade, liberdade interior. O desapego é uma preparação natural. Mas como isso funciona na prática do dia a dia? Pense no mundo material como uma grande academia de ginástica. Você precisa usar os pesos, os aparelhos, para criar músculos. O atrito de construir uma empresa, lidar com crises éticas, resolver problemas, isso forja virtudes. Ah, entendi. A empresa em si, os tijolos, os contratos, tudo isso fica na alfândega. Mas a liderança, a paciência e a ética que você cultivou no processo, essa memória muscular, viaja com você. Exatamente isso. Permite que a pessoa viva intensamente no mundo, use os recursos de forma inteligente, mas sabendo diferenciar o que é apenas o aparelho da academia e o que é o seu músculo real. Então, o que tudo isso significa na vida real? Porque saber o que levar na mala é fácil na teoria. Mas soltar as bagagens pesadas do apego material dói demais, tipo, fisicamente. Dói muito. E o texto não tenta romantizar isso. A transição não acontece de forma abrupta ou com estalar de dedos. Como esse processo ocorre, então? Como a gente sobrevive a essa abstinência do apego? O que é fascinante aqui é que a fonte aborda isso como um processo gradual de amadurecimento. E, frequentemente, o grande professor que a vida usa para ensinar a relativizar as coisas são as perdas e os desafios. Certo. Então, os momentos mais dolorosos, de frustração financeira, ou quando o prestígio social é retirado de repente, Eles funcionam como um convite inevitável à reflexão. Cada dificuldade, segundo o texto, força a pessoa a avaliar onde o coração dela estava ancorado. seria uma espécie de diagnóstico forçado, então. Totalmente. Sabe a síndrome do membro fantasma? Quando a pessoa perde uma perna, mas o cérebro ainda sente dor nela. Quando perdemos um objeto externo de apego, sentimos uma dor que expõe amarras invisíveis que nem sabíamos que tínhamos. Caramba! A dor mostra a incompatibilidade entre a essência duradoura e a matéria que inevitavelmente muda. E aí acontece a transição do ter para o ser. A vida nos ensina, às vezes na marra, a depender menos do externo para se sentir pleno. É o caminho para encontrar a paz duradoura no tesouro do bem. Mas e coletivamente? Porque essa transição psicológica íntima deve reverberar em quem está ao nosso redor, não é? Com certeza. Reverberam no coletivo. A lógica puramente materialista é um jogo onde, para eu acumular infinitamente, alguém tem que ficar com menos. Gera competição, desconfiança, conflito. É matemático, um recurso escasso. Mas a transição para o ser subverte isso. O desapego favorece a generosidade. Se o meu tesouro é a empatia ou o conhecimento, eu não preciso roubar do vizinho para me enriquecer. Compartilhar aumenta o patrimônio de todo mundo. O espírito fica mais solidário e consciente. Ninguém sai perdendo no final das contas. É uma dinâmica totalmente diferente. E o texto salienta que isso não gera pessoas alienadas ou irresponsáveis, mas traz uma leveza incrível. Uma sociedade feita de indivíduos com essa leveza é o que constrói um mundo melhor de verdade. E a gente chega no momento de recapitular tudo isso, porque a jornada foi intensa. Vimos como uma instrução dada lá numa montanha há 2 milênios traduz de forma perfeita a nossa necessidade atual de ajustar a rota, né? Foi um diagnóstico impecável da ansiedade moderna. Sim, de trocar aquela ilusão cansativa do acúmulo material por um patrimônio moral duradouro. Ficou claro que o desapego não é sobre perder o mundo, é sobre ganhar a si mesmo, recuperar o domínio da própria atenção.
Exatamente, é diferenciar o que é ferramenta do que é essência. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria deixar um pensamento provocativo. Algo bem prático para quem nos ouve ficar matutando hoje. Adoro um desafio prático. Qual seria? Baseado nessa premissa de que o coração segue cegamente o tesouro, o que aconteceria se a gente fizesse uma auditoria brutalmente honesta das nossas próprias vidas? Pegar a agenda dos últimos 30 dias e o extrato do banco, linha por linha. Nossa, isso é um choque de realidade. Onde foi gasta a maior parte do nosso tempo livre e da energia mental. Porque, independentemente do que a gente diz que valoriza, é exatamente onde esse tempo e dinheiro foram investidos que o nosso tesouro está enterrado hoje. O famoso X vermelho está ali. E a grande pergunta é, o destino final, para onde esse mapa está levando, é o lugar para onde realmente se quer ir? Perfeito. Fica esse convite para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, olhar para o próprio mapa e avaliar quem está no comando do barco. Muito obrigado pela parceria de sempre nessas reflexões. Foi uma exploração realmente transformadora. Eu que agradeço, foi uma conversa incrível. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.